Bem, então vamos agora dar início aos trabalhos, vamos fazer a prece, então eu vou pedir que todo mundo feche seus olhos, busque trazer a imagem do Mestre Jesus, para que ela venha nos fortalecer, nos amparar, nos dar o sustento, para suportarmos as dificuldades que surgem no percurso da nossa vida. Boa tarde, Ademir, seja bem-vindo. Que estejamos envolvidos nessa luz maravilhosa do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, que venha a nos dar essa sustentação no percurso da nossa existência. Que possamos, nesse momento, emitir bons pensamentos, boas vibrações para a humanidade como um todo, para toda criatura criada por Deus, para que a espiritualidade possa utilizar desse sentimento que estamos a emitir em auxílio daqueles que mais necessitam. Que nesse período de festas possamos permanecer serenos, orando, para auxiliar aos nossos irmãos que ainda não de vivenciar, só um momento, de vivenciar sentimentos mais instintivos, né? Porque a gente ainda vive o instinto, mas tem coisas que nós já conseguimos evitar. E que Jesus esteja presente no nosso lar, onde quer que estejamos. Que assim seja. Boa noite a todos, boa tarde a todos, porque tem gente que está no horário noturno, outros ainda estão no período da tarde. Que Jesus nos ilumine. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 12, né, do livro Trigo de Deus, Arrependimento Tardio, que nós possamos absorver, né, que a espiritualidade venha intuir, né, nosso expositor de hoje, que é Guilherme Carvalho, trabalhador da Casa do Evangelho. Seja bem-vindo, Guilherme. Fique à vontade. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Arrependimento tardio é o nosso capítulo de hoje, em que a benfeitora faz um tratado sobre os últimos momentos de Judas, juntamente com os últimos momentos de Jesus encarnado. E ela faz uma citação ao capítulo 23 da obra Flores no Caminho, Isto é lá contigo. Essa é a frase que nós vamos percorrer no dia de hoje. Vocês me escutam bem? Qualquer coisa, por favor, sinalizem pelo chat ou alguma coisa que possa ser que trave essas coisas da tecnologia. Temos o costume de dizer que nós nos arrependemos sempre tarde demais. Ou então fazemos as coisas, praticamos os atos que queremos, e o arrependimento sempre é a última etapa de tudo. Quando fizemos o que queríamos e colhemos os resultados. Porque ninguém que planta fica sem colher o que plantou. Essa é a principal demarcação que nós vamos utilizar na nossa reflexão de hoje, e começaremos ela um pouco antes desse desdobramento.
Veremos ali nas cidades em que Amélia Rodrigues trata de forma bela, trazendo a natureza como personagem participante da história, em que Jesus entra em Jerusalém e é aplaudido. A época de Páscoa que nós chamamos o Domingo de Ramos. Jesus entra no burrico e toda Jerusalém o aplaude. Ali os discípulos se animaram, dizendo: olha, o Mestre está sendo reconhecido. O reino dos céus que ele está vindo implantar vai ter sucesso porque tem aprovação do povo. Este é o pensamento mais racional, mais lógico e também mais imediatista. Porque nós vamos ver com o desdobrar desta história que enquanto muitos aplaudiam a entrada de Jesus em Jerusalém, outros armavam contra a sua vida, colocando-lhe na frente da morte. E é nesse setor que nós vamos encontrar os discípulos trabalhando com Cristo, já nos últimos momentos em que ele passava as diretrizes finais para que eles, por conta própria, trabalhassem, mantivessem firmes os seus ensinamentos. Então, foi o tempo das últimas lições amorosas, afetuosas, foi o tempo das últimas orações, foi o tempo de despedir-se desta companhia sempre presente e única, que era Jesus, o amigo. Vamos destacar aqui a ótica de Jesus amigo, porque é ele que será traído por Judas. Para entender a traição, nós vamos também entender as diferentes formas de lidar com a realidade. Cada um de nós tem uma verdade. Essa verdade é uma ótica da realidade, é um recorte que a nossa visão permite fazer da realidade. Tem até a brincadeira, que é algo a se pensar, de que duas pessoas estão de frente para um número. Uma em frente à outra e o número no meio. Uma enxerga o número 6. A outra enxerga o número 9. Quem das duas está errada? Não sabemos. Porque as duas estão enxergando pela sua ótica e ambas estão corretas naquele momento. Então nós vemos que a realidade, a verdade que nós carregamos, ela é projetada a partir de um recorte da realidade. O que nós conseguimos enxergar do mundo e reter na mente. Este fenômeno é o responsável pela tratativa que nós temos na parte da educação. Nós somos educados não só pelas experiências transatas que trazemos a partir do fenômeno da reencarnação, e também não somos só educados pela forma como os mais velhos nos conduzem nesta existência. Somos educados também pelo que nós conseguimos enxergar da realidade. Judas, vindo de Queriote, era judeu, foi um dos discípulos que tinham mais conhecimento, que tinham mais tratativas, e por isso foi instituído o tesoureiro do grupo, aquele que lidava com a moeda, que lidava com dinheiro. Ele, como os outros 11 discípulos, amava Jesus. Mas o amor de Judas, ele é um amor semelhante ao nosso. É um amor materialista. Não que o dos outros discípulos não fossem materialistas. Cada um estava em um nível de amor, todos muito similares. Agora, o de Judas era baseado no materialismo.
Então ele via Jesus falar do reino dos céus, ele obviamente se emocionava até a profundidade da sua alma, porque o magnetismo de Jesus, nós não ficamos inertes, ou o amamos ou o odiamos, não tem outra possibilidade. Então, aquele magnetismo de Jesus tocava Judas nas fibras da sua alma e ele amava Jesus. Só que a visão de mundo dele era uma visão materialista, era uma visão de comerciante, era uma visão estreita da realidade. Portanto, neste amor, ele cria que Jesus era capaz de tudo. Ele era capaz das mais fortes, mais patentes manifestações de poder. Porque ele sabia que Jesus era aquele da profecia. Ele tinha consciência disso. Só que o materialismo falou mais alto. E então nós temos a fala de Jesus reunido na última ceia, de que um deles iria trair. Nós teremos o beijo de Judas. Serei eu, Senhor. E vamos encontrar ali, logo depois, Judas vendendo Cristo por 30 denários. 30 moedas. Achando que pela capacidade que o Cristo detinha, ele facilmente se libertaria da prisão. E olha que maravilha, eles ainda ficariam com os recursos. E esta foi a última lição do Cristo para Judas. Você não entendeu nada do que eu te ensinei. Você ainda não se deixou penetrar pelos conteúdos vividos comigo dia a dia, noite a noite, em todos os momentos. E então, neste momento, nós teremos um Judas arrependido por ver que Jesus não reagiu à prisão, não reagiu à sentença, não reagiu a nada, foi pacífico. Então veio-se o arrependimento tardio. Que foi que eu fiz? Que normalmente é a nossa reação perante qualquer ação que tenhamos cometido e que, em uma visão mais aclarada, tenhamos percebido que não foi o correto. Nós nos arrependemos. O arrependimento ele faz parte de um movimento que é o da saída de um lugar para o outro. O arrependimento ele parte do reconhecimento daquela atitude. Então, se eu não reconheço a minha atitude negativa, eu não tenho por que me arrepender. Arrependimento significa um nível de consciência desperta em que nós reconhecemos a nossa atitude, verificamos na balança das leis divinas que estão escritas em nossa consciência, pesamos e sabemos que não foi correto. Por isso nos arrependemos, que é a sensação de poder ter feito diferente. Entretanto, este arrependimento tardio ele também tem que ser coroado de forma saudável. Porque se não for saudável, acontece em nós uma onda de negativismo, de pessimismo, de desânimo, que, como a benfeitora Joana de Ângeles coloca, ele vem de forma sorrateira e se instala no íntimo da criatura. Então, acontecem esses parâmetros juntamente com as companhias espirituais que nos deixam
para baixo e então a nossa próxima decisão é sempre pior do que a primeira. Como foi o caso de Judas. Depois de ver a besteira que tinha cometido, ele então volta para os soldados a quem vendeu Jesus e, desesperado, queria devolver a moeda, como se isto anulasse o seu erro. Porque na nossa cabeça, e é interessante como isso funciona, na nossa cabeça é refazendo o ato que nós praticamos de errado, estaremos quites. Porque olho por olho, dente por dente. Se eu vendi o Cristo e estou arrependido, devolverei o que ganhei. Porque aí estarei quite. Não terei, entre aspas, mais vendido mais. É assim que funciona a nossa cabeça, a nossa mentalidade ainda. E é por isso que nós vemos nos históricos de literaturas espíritas, um espírito que, para ressarcir a sua culpa, ele passa pelo mesmo fenômeno que fez o outro sofrer. Não é imposição de Deus, não é imposição das leis divinas, porque podemos reparar o mal que fizemos com o bem que possamos fazer. Mas a consciência pede por isso, porque é uma forma de expurgar aquele mal cometido que se instala, segundo Hermínio Corrêa de Miranda. Todo mal que praticamos cria um molde em nosso perispírito necessário ao reajuste. Judas Iscariotes, após alimentar a culpa de ter traído seu mestre, de ter traído, além de mestre, o seu amigo, ele vai pelas vias da loucura, perde a sintonia psíquica, entra em desespero, entra em descontrole e então se suicida. Se suicida pela vergonha de ter traído aquele que realmente o amava. Então nós guardamos Judas neste momento. E aí a benfeitora, eu gostaria de destacar alguns parágrafos para citar o livro. E Amélia Rodrigues fala na primeira página: por isso mesmo, o espírito é construtor da sua realidade, devendo entregar-se com empenho ao míster sem descanso. Qualquer titubeio surge a ameaça à realização. Um descuido e abrem-se os canais para o alagamento e desastre da obra. O que Amélia Rodrigues quer trazer aqui? Ela quer trazer a questão do Livro dos Espíritos, que nos diz que, se eu não me engano é a 459, que nos diz que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos, de ordinários são eles que nos dirigem. Amélia Rodrigues quer tratar sobre isso, ao dizer que Judas não estava sozinho quando tomou essas decisões. Sabemos que todo trabalho voltado para o bem tem antagonistas desencarnados. Então, quando nós estamos aqui neste estudo da Casa do Evangelho, trabalhando por reflexões que sejam incorporadas nos nossos atos, vividas realmente de maneira evangélica, retomando o cristianismo que o Cristo ensinou, tem espíritos que não gostam disso. Tem espíritos que ficam com raiva disso. Porque nós estamos buscando a luz. E eles ainda estão em sombras. E a luz, ela incomoda aquele que está nas sombras.
Então, por conta disso, é que eles se juntam para atacar os propósitos do bem. Quer ver se uma tarefa está sendo bem fundamentada nos princípios? É ver os ataques aos seus trabalhadores. Porque quem não faz nada não é atacado. É, digamos, um peso morto. Não é reconhecido como alguém relevante. Então, não é atacado, não acontece nada com ele. Agora, quem mais trabalha no bem, quem mais se doa, quem mais está ali firme à verdade apresentada por Jesus, que não necessariamente é a sua verdade, torna-se a sua verdade à medida que você se empenha em segui-la, ele sofre muito. Nós temos diversos exemplos relatados pela querida Ivone do Amaral Pereira, que já idosa, andando pela casa, os espíritos colocavam o pé e ela caía. Ela se acidentava, empurravam ela da escada. Isto está relatado nos livros dela. Devassando Invisível, por exemplo. Teremos também os relatos que estão registrados no YouTube de Divaldo falando das perseguições. Ou ainda teremos os relatos de Chico, quando estava escrevendo A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, e sofreu também os assédios. Então, Amélia Rodrigues vem dizer que, mesmo que os atos sejam tomados por nossa própria vontade, por nossa escolha, eles também estão ligados a uma intenção espiritual de mesma sintonia. Isso quer dizer que a responsabilidade é dos espíritos que nos influenciaram? Não, porque a palavra final é nossa. Mas isto também tem relevância no nosso comportamento. Por isso, ela diz, atenção. Atenção com o que você está fazendo no trabalho de construção do bem. Porque um descuido provoca alagamento, provoca destruição da obra. Os males que nós fazemos geralmente são por um momento de invigilância. E um momento de invigilância basta para o que construímos possa ser desfeito. Por isso, orai e vigiai. Vigiai e orai. Os dois, o tempo todo, o máximo que consigamos, para que não nos deixemos arrastar pela ignorância que ainda possuímos e pela incompreensão dos conceitos do Mestre Jesus. E aí, como a obra do Mestre Jesus é grandiosa, é uma das mais respeitáveis, se não a mais respeitável, de toda a humanidade, que é instaurar o reino dos céus nas criaturas, para as criaturas e pelas criaturas, nós teremos uma legião de espíritos ainda imperfeitos, que se comprazem no mal em fazer frente nesta batalha. E Judas foi uma das pessoas que se deixou levar pelas intuições negativas. Amava o Cristo, mas era pequeno. E na sua pequenez ele deixou-se apaixonar pela ideia do dinheiro
e do poder de Jesus. Lembremos que os judeus esperavam um Salvador, Senhor de exércitos, general, que sobrepusesse Jerusalém sobre todos os outros povos, onde o oprimido, que eram os judeus, tornassem-se os opressores. Por conta de todo esse idealismo, de toda essa educação, nós teremos esta traição, que culmina no suicídio e em um Judas atormentado. Judas atormentado, o dinheiro com que ele vendeu Jesus foi utilizado para comprar o campo do oleiro, que se transformou em cemitérios para forasteiros e campo de sangue. A história de Judas, no entanto, não acaba aí. Mas voltemos ao Cristo. Cristo é crucificado no madeiro infamante. As mulheres piedosas do Evangelho estão lá, veem a sua crucificação, ficam profundamente sensibilizadas naquele momento ímpar e tudo se torna sombra. O que fazer agora que o Mestre não está mais no cenário terrestre? Começaram a colocar terrores psicológicos de que os discípulos de Jesus seriam todos perseguidos, mortos, esquartejados, e que não teria espaço para eles. Muitos se esconderam, inclusive os discípulos, porque estavam perdidos. E agora, como seguir? Para onde seguir? Quem sabia de tudo era o Mestre. Quem organizava tudo era ele. Eles apenas eram seguidores. Não tinham ainda se tornado esta figura de deixar de ser seguidor para ser trabalhador. Ainda eram apenas seguidores. Então, ficou nesse mar de incertezas. As mulheres piedosas vão para o sepulcro de Jesus, que foi doado pelo amigo José de Arimateia, que tinha o aceitado intimamente, apesar do seu cargo no Sinédrio. Então, foram ver Jesus, quando na realidade Jesus não estava lá. Maria Dolores relata no livro Coração e Vida, um livro de poesias, de poemas, pela mediunidade de Chico Xavier, este encontro. Ela cita apenas Maria Madalena, que foi a imediata, que teve o contato direto com Jesus. Mas nós também teremos Joana, nós teremos Susana e outras personagens. Então, neste meio tempo, teremos um Judas aturdido em espírito, em zonas umbralinas, pela sua própria criação mental de culpa de que não merecia o Cristo passar por tudo aquilo e que ele era o responsável de tudo. Esse era o pensamento de Judas. Então Jesus, depois da desencarnação, vai até onde Judas está e conversa com ele. Amélia Rodrigues traz que ela suaviza o sofrimento de Judas.
que ele suaviza o sofrimento de Judas. Vamos ler a conversa. Judas, sou eu. Confia e espera, ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Assim a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor de modo que a paz se te anime no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. E Amélia Rodrigues fecha essa parte dizendo que suavizado o sofrimento pelo reconforto da presença dele, Judas adormeceu por um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. Judas se libertou de uma hora para outra da culpa? Não. Não se libertou. Ele carregou isso nas encarnações dele. E fato curioso, apesar dessa visita de Jesus a Judas, Judas ainda não saiu, mesmo tendo adormecido. Ele adormeceu pelas aplicações magnéticas de Jesus, mas ele ainda não queria sair daquele local, justamente pela culpa. Ele só vai sair dali depois de um tempo, quando Maria de Nazaré vai até ele. Então, ela faz um atendimento com Judas e, como aquele atendimento, as palavras que ela fala e o tempo que ele passou naquele local tocam ele profundamente, ele pergunta quem é, e ela responde, a mãe do crucificado. E é neste momento de comoção que ele aceita uma nova encarnação. Então, apesar de Jesus fazer todo este trabalho, ele ainda não aceitou sair, porque o arrependimento culposo consumia ele por demais. Então, voltando para depois desse episódio, Jesus Cristo sai dali do atendimento com ele, depois de ele estar dormindo, e vai para o seu sepulcro. E lá está Maria Madalena, segundo os relatos de Maria Dolores, está Maria Madalena e espantada, o que fizeram com o corpo do mestre, o que fizeram com ele e agora. Então ela o vê, e chama pelo apelido carinhoso, Raboni, que seria mestrezinho. Então ela tenta beijar-lhe os pés, mas como ele estava em visita a Judas, ele pediu que ela não o tocasse, porque em seus pés ficaram acumulados as energias daquele local. Ele ainda não tinha tempo de ele não tinha tido tempo de subir aos céus, ascender, para vir puro e limpo como ele em espírito era. Então, tem este momento de comoção, ela se emociona muito e ele diz, vai e fala com os meus discípulos que mais tarde eu me reunirei com eles. Então ela corre em direção às mulheres, em alguns relatos, em outros ela corre direto aos discípulos. E fala, prenunciando toda a emoção, que encontrou Jesus vivo. Os discípulos, carregados de preconceitos, como é que você foi quem viu Jesus? Se quem estava perto dele éramos nós. Qual é o mérito que você tem mais do que nós? E começaram nas intrigas. Vejam
o descuido de um momento que pode acarretar toda uma fundação. Maria Madalena foi uma das principais discípulas de Jesus Cristo no sentido de viver os seus ensinamentos, de cuidar das pessoas, de transmitir o amor com que Cristo a tocou. Ela foi uma das principais. Mas por conta dessas reprimendas logo de início, ela poderia muito bem, como muitos de nós, ter se zangado, ter saído e não ter revelado mais nada. Ter ido para um local distante, vivido os preceitos de Jesus distante. Mas Maria de Nazaré acreditou nela e pediu-lhe que contasse detalhe por detalhe, porque ela sentia no coração de mãe que o filho estava vivo. Então ela contou, Maria se emocionou, e daí a momentos o Cristo aparecia ressurrecto para todos. E Judas, como nós falamos, passou por muita coisa. E nós temos a participação dele em alguns estudos doutrinários em que supõe-se, através da ótica espírita, que a última encarnação de Judas no planeta Terra que nós conhecemos é a dele como Joana d'Arc. Inclusive tem a indicação Joana d'Arc Médium, de Leon Denis. Então vemos a trajetória que esse espírito trilhou. Tudo o que ele formulou nele através do arrependimento processado. De primeiro instante, um arrependimento culposo, um arrependimento que não deve ser sentido por nós. O arrependimento sincero é diferente do culposo. O arrependimento sincero é reconhecimento dos erros e dizer: eu errei, estou arrependido, mas quero seguir em frente. O arrependimento culposo é aquele: eu errei, foi culpa minha, eu errei, foi culpa minha, e anda assim em círculos e não se vai para lugar nenhum. Inclusive nós temos na doutrina espírita, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec, onde ele diz que os passos para a regeneração do espírito são basicamente 3: arrependimento, expiação e reparação. Para você reparar alguma coisa, você tem que ter a consciência de que esta coisa está quebrada, que essa coisa está precisando de um manejo. Mas para você despertar esta consciência, você tem que ter se arrependido. E como está em discordância com as leis divinas, você tem que passar por uma expiação. A expiação aparentemente, ela significa dor, sofrimento. Mas na realidade, esta dor e sofrimento, eles correspondem à educação do espírito. Porque nós só nos movimentamos quando estamos incomodados com alguma coisa. Ninguém aqui, eu suponho, vai mudar de casa se tudo para você é favorável na casa atual. Se está perto do seu emprego, se está em uma boa localização, se tem bons vizinhos, se tem boas oportunidades de emprego. Se sua casa atual é totalmente favorável, se está perto dos familiares, se ela é, entre aspas, perfeita para você naquele momento, ninguém vai simplesmente romper uma casa e se mudar para outra.
porque se está confortável naquele local. Nós somos assim. Nós criamos todos os mecanismos para nos acomodarmos, para ficarmos confortáveis. E geralmente esses mecanismos eles são baseados na área material, na busca das sensações, na busca dos prazeres, nestes campos que nos ligam ainda ao primitivismo de comportamento, às heranças atávicas, como diz Joana de Ângeles. Quando decidimos romper com essas estruturas, aí vem a dor. A dor de não pertencer mais àquele lugar, a dor do apego emocional, aqueles sentimentos, aquelas emoções em realidade, aquelas emoções, aquilo construído, porque a construção que fazemos, em realidade, não somos nós. Nós estamos aqui, como meu exemplo, Guilherme. Guilherme está aqui hoje, membro de uma família com certos espíritos e com a denominação espírita. Hoje ele está assim. Ontem não foi assim. E amanhã pode ser que provavelmente também não seja assim. Então Guilherme está neste movimento. Ele não é este movimento. E nós temos esta sensação através da educação que nos foi passada. Mas o nosso propósito é a educação, a transformação moral com as palavras, as lições, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então as coisas mudam de figura. Judas poderia permanecer da mesma forma porque vender ao mestre, ele podia ter pego dinheiro, fugido, vivido como comerciante e sua vida prosseguiria. Mas ele se deu conta de tudo, apesar de ser tardio. Por isso o arrependimento tardio. Ele se deu conta do mal que ele fez com a pequena atitude de vender o Cristo. Então a posição dele foi o quê? Eu quero me redimir. Apesar de processo de suicídio, quando ele tomou consciência do que ele tinha feito e de tudo que ele tinha errado, a posição dele foi: eu quero me redimir. Não importa o sofrimento que seja, eu quero me redimir. E aí ele passou por várias encarnações carregando essa culpa. Obviamente, não é uma retirada fácil. Imagine que nós, em um grau muito menor, quando traímos um amor, quando traímos uma amizade sincera e fraternal, nos culpamos por várias encarnações. Imagine você trair a confiança de Jesus, no sentido popular da interpretação. É uma responsabilidade muito maior. Então ele passou muito mais tempo fazendo este processo de mergulho em si e retirada da culpa. Mergulho em si e retirada da culpa. Veremos que no livro Crônicas de Além Túmulo, o espírito Humberto de Campos ele faz uma entrevista com Judas. Ele vai a Jerusalém, naquelas mesmas épocas ali da Páscoa. Então, ele encontra Judas sentado numa pedra, refletindo. Ele se aproxima, pergunta, conversa com Judas. Judas o responde meio melancólico. É a narrativa de Humberto de Campos. Judas responde meio melancólico e então faz uma reflexão muito profunda, muito sincera, que nós devemos aproveitar. Judas fala que ele vendeu o Cristo por 30 moedas de prata, 30 denários, e que se arrependeu profundamente.
mas que hoje as pessoas vendem o Cristo e não têm essa consciência. E continuam vendendo. Então, nós tenhamos, e eu acho que para fechar nossa reflexão, esse é o ponto central. Tenhamos muito cuidado, muita atenção, muita vigilância. Essa mensagem é um convite à vigilância. Temos vigilância com os nossos atos. Tenhamos vigilância com os acordos feitos. Tenhamos vigilância com os nossos pensamentos, porque eles nos trarão a resposta de quem nos acompanha. A educação, por exemplo, da mediunidade. Quem pensa, dirás o que pensas, e eu te direi quem te acompanha. Se os nossos pensamentos não são interpretados, nós tomamos tudo como sendo nosso. Como foi o caso de Judas. Ele achou que foi ele que teve a ideia de trair o Cristo. Ele achou que ele foi o único responsável. Ele achou que ele estava com a carga toda, porque não soube interpretar os seus pensamentos. Não soube estar vigilante no momento correto, no momento decisivo. Assim somos nós. Quando, em troca de alguns favores, nós cometemos qualquer tipo de ato. E estes atos, eles podem ficar escondidos da sociedade, mas da nossa consciência nada fica escondido, porque como diz Amélia Rodrigues e diz Joana de Ângeles, aonde quer que você vá, encontra-se consigo mesmo. Você vai fugir de quem? Para onde? Como? Se você quer fugir de você mesmo, uma hora você vai se encontrar. Mais cedo ou mais tarde. E quanto mais tarde você prolongar esse encontro, mais dor e sofrimento você atrai para si. Então essa é a proposta-chave. Quando nos dizem isto é lá contigo, jogando toda a responsabilidade para nós, de um acordo mútuo, como nós temos as histórias dos obsessores em diversas literaturas, que dizem, eu não fiz nada, eu só conversei, sugestionei ele, quem tomou a decisão foi ele. Foi o que fizeram com Judas. Sugestionaram, ele estava em vigilante, caiu. E depois, culpado ficou. E até hoje nós temos fenômenos dogmáticos para torturar Judas. Movimentos públicos. Ainda nós temos a tortura de Judas nos dias atuais. E nos dias atuais, Judas está muito mais evoluído do que qualquer um de nós. Mas ainda estamos apegados à imagem, ao estereótipo, ao arquétipo de um Judas traíra. Sendo que ele hoje é muito mais fidedigno ao Cristo do que somatizando todos nós. Então, fiquemos com a mensagem última de Amélia Rodrigues. O reino dos céus está no coração e deverá ser exteriorizado através do amor, da paz, em bênçãos de humildade e fé. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Guilherme? Não sei. Fiquem à vontade, a gente ainda tem 7 minutos. Tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação. Não? Bom, então, só nos cabe, então, agradecer a Guilherme, né, por trazer essa visão, né, para que a gente possa vir a refletir, que é muito importante, dentro da doutrina, tudo aquilo que a gente lê, que a gente estuda, gratidão, Ralf, a gente poder refletir, trazer isso para próximo de nós, nos enxergar dentro da situação em si, como iríamos agir, para que a gente venha buscar os caminhos melhores, desenvolvendo assim o nosso espírito, educando, direcionando, né, ao caminho que nós nos propusemos colocá-lo aqui enquanto encarnados. Bem, acho que a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, né, alguns minutinhos, mas só nos cabe agradecer a presença de cada um de vocês. E vamos fechar os nossos olhos, trazer a imagem do Mestre Jesus e agradecer também a benfeitora Amélia Rodrigues, trazendo também a sua imagem, agradecendo aos mentores das casas que aqui se fazem presentes, os trabalhadores espirituais, os irmãos que são trazidos também para participar conosco dos nossos estudos. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a Jesus por nos escolher estar aqui, neste momento, promovendo dentro da nossa condição bem, buscando nos melhorar. Que possamos ser exemplos bons para todos aqueles que caminham ao nosso lado. Para que a nossa existência não seja tão doída. Não vamos enxergar apenas a dor, as dificuldades. Vamos entender que elas são necessárias e educativas, são oportunidades de nos reerguer enquanto espíritos encarnados. Vamos lembrar de todos aqueles que caminham conosco, estando dentro da doutrina ou não, cabe-nos, volto a dizer, darmos o melhor que temos, o melhor que possuímos em distribuição para o próximo. Nós não precisamos ficar esperando em uma próxima reencarnação estarmos melhores. Não. Nós temos que dar e nos esforçar neste momento, compreendendo que muitos serão os obstáculos, mas que nós somos capazes de vencê-los. Não para que na próxima reencarnação nós tenhamos menos problemas, não é essa a questão, mas tenhamos a condição de compreender de uma forma ainda melhor. Então, é o meu desejo que todos nós, unidos, estejamos neste pensamento positivo, educando o nosso espírito diariamente e educando aqueles que caminham conosco, encarnados ou não. Que essa semana seja uma semana de muita luz, de muita paz. Nós comemoramos, né? Principalmente no Nordeste, com festas juninas, o São João, né? São Pedro. Então, que nós que temos a consciência da importância desse momento em que muita coisa está propensa a acontecer devido às bebidas, que nós possamos orar por esses irmãos, cultivando assim
esse bom pensamento para que a espiritualidade que está aí trabalhando nas festas, acolhendo esses espíritos, encontrem energias salutares para utilizar em prol de cada um deles. Muita luz e muita paz para todos nós e nossas famílias. Grande abraço e até semana que vem.